começando mais um ponto de encontro. E eu tenho a honra de receber aqui hoje, na TV Câmara Municipal de Ribeirão Preto, o vereador Marcos Papa. Ele que é da Rede Sustentabilidade. Falei certo, né, vereador? Bom dia. E tenho a honra de receber também Daniel Belíssimo, ele é o economista, e o nosso tema hoje é sustentabilidade. É isso, vereador, bom dia. Bom dia, Jane, bom dia, Daniel, bom dia a todos os telespectadores. É uma alegria, mais uma vez, poder falar com Ribeirão Preto pela TV Câmara. E o que é bacana, além dessa alegria que o vereador fala, e eu aproveito, que é um tema muito atual, né, vereador? Um tema importantíssimo. A gente vai falar hoje com o economista, que é o Daniel. Bom dia, Daniel. E falarmos aí dessas ações, falar também do Instituto Terroir, o que é esse instituto, o que faz o Instituto Terroir, e falarmos também das ações aqui para Ribeirão Preto, né, vereador? É isso, Jane. A sustentabilidade é um tema que parece difícil, mas não é. Qualquer pessoa que está em casa vai entender que sustentabilidade, pensa no seu salário. Pensa no seu salário, qual é o ganho da sua família, né? Como é que você pode viver, sobreviver de uma maneira sustentável, né? O seu gasto mensal, ele está acima do que você ganha? Se ele está acima do que você ganha, a sua família, esse padrão de consumo, esse padrão de gasto não se sustenta. Ou você vai ter que cortar a despesa, ou, como a gente brinca, vai ter que arrumar um bico para poder completar o orçamento. O que não pode é continuar gastando acima do que ganha, porque essa situação não se sustenta. Esse raciocínio bem simples, né, bem simplificado, nós podemos levar para várias áreas da sustentabilidade, como a economia, como o meio ambiente. Tem gente que pensa que sustentabilidade é só meio ambiente. Não, é meio ambiente também, mas é economia, é cultura. Claro que como meio ambiente, nós levamos uma consideração muito maior, porque você veja, Jane, a situação econômica que o Brasil chegou hoje, né? Foi uma sucessão de erros do governo federal. Nessa crise avassaladora que nós estamos passando, né, vereador? Que culminou. Essa crise não surgiu do nada, nem de um ambiente externo desfavorável. De ontem para hoje, né? Foi uma sucessão de erros na política econômica que aprisionou o Brasil nessa recessão com inflação, juros altíssimos, né? Esfolando o brasileiro que trabalha, ou seja, uma situação que não se sustenta. Agora, um bom economista, um governo com vontade política de resgatar os fundamentos do Plano Real, vai colocar a economia em ordem. Agora, o meio ambiente é mais complicado. Você quer ver? Vamos pegar dois casos. Um aqui, o nosso aquífero Guarani, e o outro, a floresta amazônica. Aqui em Ribeirão Preto, nós estamos consumindo 13 vezes mais a quantidade de água que a natureza consegue repor no aquífero. E foram milhões de anos para compor o aquífero Guarani, que é o maior manancial de água doce subterrânea do mundo. Foram milhões de anos. E nós, em 40 anos, principalmente nesses últimos 8 anos, estamos consumindo um volume de água que a natureza não está dando conta de repor. Então, esse consumo de água não se sustenta e, portanto, é insustentável. Outra coisa, o desmatamento na Amazônia é explosivo. Quantos milhões de anos a natureza demorou para compor a maior floresta tropical do mundo? E vem agora do nada, né? E a maior biodiversidade do mundo. E agora, um retrocesso terrível. Para você ter uma ideia, o Daniel sabe bem esse assunto, a Marina Silva, quando era ministra do Meio Ambiente, criou indicadores de desmatamento em tempo real. Os satélites podiam conferir em tempo real o desmatamento da Amazônia. Não, e nem ela era lá, né? Era não só na Amazônia, né? Mas você tem um sítio, por exemplo, você fez ali uma poda de uma árvore, o satélite já detectava, né? Também. Em tempo real, né, vereador? O satélite detectava, mas o Ministério do Meio Ambiente não publicava isso para a sociedade brasileira monitorar e fiscalizar. Então ficava... Na eleição de 2014, a candidata Dilma Rousseff mandou tirar isso do site do Ministério do Meio Ambiente e sumiu até hoje. Então a sociedade brasileira está no escuro. Como está o desmatamento? Porque interessa muito a gente que vive em Ribeirão Preto e sofre uma crise hídrica tremenda, interessa muito nós que produzimos o agronegócio mais progressista do Brasil, que é recuperação de terras degradadas, que é produtividade de semente, de solo.
O agronegócio é muito importante para a gente aqui em Ribeirão Preto. Então, a nós, em Ribeirão Preto e região, toda a região sudeste. Então, para nós interessa muito o que se passa na Amazônia, porque o regime de chuvas... Reflete, né, vereador? O regime de chuvas aqui é regulado pela floresta amazônica. Então, esse atual desmatamento da floresta amazônica não se sustenta, é insustentável, nós temos que agir. Então, sustentabilidade é só meio ambiente? Não, é meio ambiente também. Mas a questão ambiental é de alta relevância, porque eu dei o exemplo. Na economia, com esforço a gente reconstrói, mas o meio ambiente, que demorou milhões de anos para construir, para compor a floresta amazônica, para compor o que foi, isso não se faz do dia para a noite. Então, muita atenção a tudo isso. É importante você dar essa oportunidade para a gente aqui na TV Câmara, falar disso com o Ribeirão Preto e ter a palavra do Daniel também, que é um especialista na área, né? Bom, então vamos agora ao Daniel Belíssimo, ele é economista e hoje vem explicar um pouquinho por que esse tema é de extrema importância e aonde entra a economia aí. É isso, Daniel? Bom dia. É isso, bom dia. Em primeiro lugar, agradeço o convite, é um prazer estar aqui na presença de vocês. Esse tema ele é de extrema relevância na economia. Num primeiro momento, o primeiro paradigma que a gente tinha para medir o avanço dos países, a gente considerava apenas o PIB, apenas o crescimento econômico. E depois de um tempo, nós começamos a considerar, né, diversas discussões na academia, na ONU, a importância de outros indicadores para a gente verificar o nosso avanço enquanto sociedade, né? Então começou a surgir outros paradigmas, como o desenvolvimento humano, posteriormente o desenvolvimento sustentável surgiu na pauta, né? E essa palavrinha sustentabilidade que está muito na moda, é exatamente como o vereador falou mesmo, ela é multissetorial, a gente não consegue falar de sustentabilidade sem falar de economia, sem falar de política, sem falar de ação humana em geral, né? Então daí a importância da gente repensar na economia os nossos modelos de produção e consumo, porque hoje eles ainda, em geral, claro que a gente não vai generalizar, mas em geral eles ainda não são sustentáveis. A gente está retirando mais da natureza, a gente está prejudicando mais hoje, o que vai fazer com que no futuro, nossas gerações futuras tenham aí prejuízos. Então a importância na produção e no consumo também, né? Nós, enquanto cidadãos, na hora de consumirmos, a gente tem que considerar a sustentabilidade também, conscientizar nosso consumo, seja de itens mais básicos como água, né, ou até de roupas e qualquer tipo de consumo. Porque hoje a sustentabilidade é você buscar atrás, né, na economia, o que está sendo utilizado para produzir aquilo que você consome? Então, por exemplo, uma calça jeans, será que não houve exploração de pessoas? Que recursos ambientais foram utilizados? Será que não está prejudicando o meio ambiente? Então, o cidadão ele tem que ir além daquelas questões clichê, como vamos consumir água dentro de casa. A gente tem que participar mais ativamente, nosso consumo tem que ser um ato mais político mesmo, um ato mais conscientizado. A gente tem que participar mais da política, né? Participar mais das decisões da nossa cidade, né? Exercer nossa democracia participativa, que hoje ainda é pouco utilizada, né? Pouco ocupada pela população e às vezes aparelhada pelo poder público, né? Então a gente tem que exercer nosso direito à transparência na política, à participação adequada. Então é realmente um tema que é transsetorial, ele envolve muitas questões e a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre ele, né? Tá, realmente é um setor e é abrangente demais, é muito amplo. Mas a gente pode também, nesse período que nós estamos aqui no ponto de encontro com o vereador Marcos Papa, mostrarmos também as outras situações que tem, como o Instituto Terroir. Eu gostaria que você explicasse, e o vereador também participasse com a gente, o que é o Instituto Terroir, o que faz o Instituto, porque poucas pessoas às vezes conhecem, têm aí esse conhecimento, e através do ponto de encontro, a gente pode estar explicando, orientando e mais. Quando você fala também de sustentabilidade, que é tudo, é realmente. E eu faço uma pergunta ao vereador Marcos Papa, se com a globalização mudou um pouco para melhor, o que mudou, o que eu queria que o vereador falasse aí a sua opinião, nesse momento aí, com essa globalização, vereador. Então, eu vou falar da globalização e depois passo para o Daniel, então, Ok. falar
do Instituto Terroir, que é um instituto que surgiu em Ribeirão Preto, um instituto que faz um trabalho que é o espírito da sustentabilidade, né? Que é o espírito desse empreendimento que nós temos que fazer em meio à sociedade para chamar a atenção, entre outras coisas, para esse padrão de consumo que o Daniel está falando, esse modelo de consumo, né? Eu quero meter o bedelho na tua especialidade, Daniel, que é a economia, mas eu gosto de me dirigir ao cidadão que tem noção do que é sustentabilidade e fica achando que é uma palavra difícil, que é uma coisa complicada. Não é. Nossa, é verdade. Olha que interessante, ó. Eu vou de novo citar um exemplo da nossa casa. Imagina que um dos familiares vire para o pai de família, ou para o chefe de família, ou lá em casa, né, nós temos lá 5, 6 pessoas, e alguém vira e fala assim, mas nós precisamos trocar aquele sofá, nós precisamos trocar aquele tapete, aquela poltrona. Aí alguém vira e fala assim, não, beleza, eu acho bacana trocar porque está velhinho, mas primeiro nós temos que trocar a calha, porque está entrando água quando chove, e se a gente trocar primeiro o sofá, o tapete e a poltrona, na próxima chuva estraga tudo. Não está certo esse pai de família, ou esse membro da família que tem essa lucidez? Está certo. Agora, o que foi feito aqui no Brasil? Trocou-se o tapete, a poltrona, o sofá, a cortina, pintaram a parede, mas não trocaram a calha. Então choveu, que é o período de dificuldade que a gente está passando, olha a situação que o Brasil está exposta, né? Então nada contra o governo ter estimulado o consumo através do crédito consignado, por exemplo, que facilitou muitos brasileiros ter acesso aos bens de consumo que antes não era possível. Agora, por que foi possível fazer o crédito consignado? Que é uma facilidade de crédito para o consumo muito mais barato, porque o ambiente era de estabilidade. Agora, destruiu-se o ambiente de estabilidade, e a gente sente hoje com esses juros do cartão de crédito está 400% ao ano, do cheque especial também. Então, não se sustentou o país continuar estimulando o consumo, mas não cuidar da base, não trocar a calha. E a população está sofrendo dobrado hoje. Voltando a esse modelo de economia, o Daniel fala, o que você está consumindo? Você está preocupado com o que você está consumindo? A origem da carne que você consome? A origem da roupa que você veste? Hoje, você falou da globalização, né? Você tem acesso pela internet a essas fontes de produção. Como que a empresa está extraindo esses recursos naturais para produzir? Como que a empresa está respeitando aquele ser humano que trabalha e que está produzindo? Olha o que aconteceu lá no Vale do Rio Doce. Não é? A Samarco, com padrão de trabalho não sustentável, desrespeitando o licenciamento ambiental, desrespeitando... quando a Secretaria... Passando por cima de todo mundo, né, a Secretaria vereador? de Meio Ambiente de Minas, mostrando em laudos que havia necessidade de se fazer um reforço lá na barragem do Fundão, e não foi feito. Então, como é que nós estamos consumindo? Como que isso está vindo para a sua mesa? A questão da carne que eu citei aqui me faz lembrar a JBS Friboi. Né? Não foi justa a forma como o BNDES concedeu bilhões de reais para essa empresa. Por que não foi justa? Porque tem milhares, se não milhões de empreendedores no Brasil, pequenos, que não têm seus projetos aprovados. E que poderiam ter, se tivesse um critério de concessão de dinheiro. E não como foi feito, eu vou dar dinheiro para ele porque ele é meu amigo. Olha o resultado no que está dando. Você tem milhares de empreendedores no Brasil com projetos inovadores, e o Daniel conhece disso muito mais que eu, que não consegue passar da porta do BNDES, não consegue que o seu projeto seja apreciado. E, no entanto, um outro que pega bilhões, eu falei o caso da JBS, mas tem o caso tem outros tantos, do Ike né, Batista, vereador? o Frigorífico Cruzeiro, o Banco Cruzeiro do Sul, que tiveram acesso a bilhões do BNDES, não produziram nada para a sociedade. O BNDES hoje deve 500 bilhões de reais para o Tesouro Nacional, e isso não foi revertido numa economia próspera, inclusiva, que gerasse mais do que crescimento, como o Daniel disse, desenvolvimento sustentável.
Mas aí é a tua área, né? Fala do terroir e o que o terroir vem trazer diante desse disso, instituto, né? Aí que é uma novidade para mim, eu te confesso, e tenho certeza que para vários telespectadores que estão assistindo a hoje essa entrevista, possa também estar aprendendo um pouco mais, né? E a vida é assim, né? A gente vai aprendendo cada dia um pouquinho mais, e a gente quer que você explique aí esse Instituto Terroir, o que é, como é que funciona, e eu sei que agora é de Ribeirão, que o vereador já falou aqui. Legal. Bom, o Instituto Terroir, ele entra nessa discussão toda com a união de profissionais, de pessoas que trabalhavam em diversas áreas e resolveram se unir em prol do desenvolvimento sustentável, mas ele baseado nas nossas comunidades. A gente acredita no terroir, que é uma palavra que a gente aportuguesou, ela vem do francês, do terroir, né, que é uma região propícia ao desenvolvimento de determinada cultura, normalmente de uvas, aplicada para vinhos, né? Então, tem uma condição climática, tem todos os fatores que propiciam aquele vinho ser naquele local, o terroir dele. E a gente aplica isso para as comunidades brasileiras, começando aqui por Ribeirão, é claro, que é o nosso primeiro caso, é o nosso piloto. E a gente trabalha nessas comunidades de maneira sistêmica. Como eu falei, e como o vereador citou muito bem, a gente não pode pensar no desenvolvimento sustentável de uma comunidade sem pensar de forma sistêmica, ou seja, na política, na economia, no meio ambiente, em vários setores, várias áreas, né? Então, nós facilitamos o processo de desenvolvimento a partir das comunidades e, muito importante destacar, com o protagonismo dos moradores daquelas comunidades. Esse é o nosso objetivo. Mas o que de mais relevante talvez seja para eu citar hoje é que o Instituto Terroir, além disso, ele está trazendo para Ribeirão, junto com diversos atores, diversas pessoas envolvidas, o programa Cidades Sustentáveis, que já veio em 2012, na última eleição. A prefeita até assinou, mas a gente sabe que muita coisa não aconteceu, não foi cumprida. É uma carta compromisso, né? O que é o cerne do programa Cidades Sustentáveis? São 12 eixos para se atingir a sustentabilidade no município. Eles seguem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, elencados pela ONU, né, que uma série de países assinou. E aí esse candidato a prefeito, ele vai assinar uma carta compromisso indicando que, se eleito, 120 dias depois da eleição, ele tem um prazo para fazer um diagnóstico daqueles indicadores dentro desses eixos, vários eixos, mobilidade urbana, economia criativa e sustentável, planejamento e desenho urbano, mobilidade urbana, são 12 eixos. E ele coloca esses indicadores para a população saber qual que é a situação no início do governo. E depois a sociedade civil vai monitorando esses indicadores, é uma plataforma aberta para a sociedade civil também, e vai cobrando que sejam cumpridas metas, né? No plano de metas desse governo, a gente vai possibilitar a cobrança mais direta, o exercício da nossa participação em busca desses objetivos sustentáveis. O Daniel, o Instituto Terroir iniciou-se quando? O Instituto Terroir é recente, a gente começou em setembro do ano passado, a gente se formalizou. Tá. As discussões têm 1 ano e meio, aproximadamente. Tá. E essas discussões, eu gostaria que você falasse mais para o público de uma forma mais didática. O que faz o Instituto Terroir? Jane, eu vou em um bairro, ali eu oriento, ali eu faço. Não, é dessa forma. Explica aí o que o Instituto Terroir faz e quais são os componentes. Quem compõe o Instituto Terroir? Quantas pessoas estão envolvidas? São empresários? São amantes aí da sustentabilidade? São pessoas inovadoras? Quem participa? Bom, o Instituto Terroir, ele é composto por profissionais de algumas áreas. Então, nós temos administrador público, nós temos sociólogo, nós temos economista, nós temos arquitetos. Vários segmentos. Vários segmentos profissionais. Hoje nós estamos em aproximadamente 14, 15. Bacana. E o que, de forma bem simples, né, para exemplificar o que a gente faz, a gente está começando agora um trabalho na comunidade do Monte Alegre, aqui em Ribeirão, em que nós estamos nos unindo à associação de moradores, aos postos de saúde, a uma professora da USP que atua ali também no bairro, e estamos formando uma rede para pensar o desenvolvimento daquela região.
Nós entramos primeiro num projeto que eles já tinham ali, eles já estavam tocando uma horta comunitária, e a partir dessa horta a gente quer que ela seja uma plataforma para pensar novas possibilidades para o bairro. Então, seja na formação de líderes cidadãos, seja na educação de jovens, ou na incubação de empreendimentos econômicos coletivos, que a gente possa desenvolver também esse aspecto. Então, a gente entra com várias ferramentas que vão propiciar o desenvolvimento de um determinado território, uma comunidade. Vereador, é importante falarmos dessas ações, porque, como disse o Daniel, são várias ações. Então, desde uma horta comunitária, desde um recolhimento de uma água certa, de uma descarga que a pessoa dá para onde está indo essa água, da chuva que está caindo aonde a água pluvial vai, enfim. Há uma série de fatores que é importante falarmos. E eu gostaria que o senhor falasse. Eu sei que o senhor é tido como o homem da sustentabilidade. É verdade, as pessoas comentam muito, né? E o vereador é muito atuante, o vereador vai, o vereador posiciona. E isso é gostoso, a gente ser lembrado por este lado também. E a gente, quando fala nisso, a referência é o vereador Marcos Papa. E aí, junto com o Instituto Terroir, essas iniciativas são importantíssimas. E eu queria que o vereador falasse e explanasse um pouquinho mais. Jane, eu não sei se sem perceber ou de propósito, você conduziu a entrevista de uma forma que narra um princípio da sustentabilidade, que é pensar globalmente e agir localmente. Exatamente. Né? Pensar globalmente e agir localmente é um dos princípios primordiais da sustentabilidade. Eu fico feliz que o Instituto Terroir esteja, assim, efetivamente trabalhando e venha unir forças ao nosso mandato. O Daniel acompanha também isso, porque já no início do mandato, em 2013, nós criamos a Comissão Especial de Estudos Ribeirão Sustentável, pensando no quê? Nesse projeto da Rede Nossa São Paulo, que eu tenho a oportunidade de acompanhar já há 4 anos, não é? Estivemos recentemente agora no lançamento da nova plataforma que vai para 18 objetivos de sustentabilidade, numa ligação com a ONU. Daniel, eu preciso ser um pouquinho mais duro. Você foi um príncipe a hora que você falou que os prefeitos, os pré-candidatos assinam, mas há 4 anos eu olho para aquela câmera, ou para aquela lá da tribuna, ou para as redes de televisão, para a imprensa que me dá a oportunidade, e eu me dirijo à prefeita Darcy Vera, que assinou esse compromisso e não cumpriu. Então eu falo assim, prefeita, a senhora não cumpriu um compromisso que a senhora assinou. E não é um compromisso comigo, o Papa, porque levantei essa bandeira. É um compromisso com o Ribeirão Preto. Porque senão, nós vamos ficar eternamente dependente de prefeitos medíocres que dizem assim, eu faço o melhor que eu posso. A sociedade não aguenta mais esse tipo de desculpa que esconde uma profunda desorganização que acontece o que está acontecendo com o Ribeirão Preto. Então, as 12 metas, os 12 eixos do programa Cidade Sustentável, vêm dizer o seguinte: o que você vai fazer, prefeito, com saneamento básico, com vaga de criança na creche, com vagas em postos de saúde? O que você vai fazer, prefeito? Qual é a realidade hoje? E em quanto tempo você vai superar essas dificuldades? Precisa ter meta. Pergunta para qualquer gerente de empresa que for contratado, né, que o presidente da empresa, ele vai virar para o presidente da empresa e dizer assim, olha, o senhor está me contratando, pagando o meu salário, eu vou fazer o melhor que eu posso. Que isso? Nós estamos em 2016. Nós precisamos colocar em prática imediatamente a lei de metas, para que Ribeirão Preto tenha metas palpáveis. O cidadão quer saber quando que ele vai ter vaga na creche, quando que a rua dele vai estar devidamente asfaltada, quando que ele vai ser bem atendido num posto de saúde, sabendo a sua posição na fila, a data do seu atendimento. Chega de desculpa esfarrapada, a sociedade quer resultado. É tão simples, basta a gente trazer para a nossa realidade, dentro da nossa casa. As nossas metas são essas, vamos cumpri-las. Então é importante quando o vereador fala desses aspectos, porque engloba-se em tudo, claro, engloba-se tudo. E é importante mostrarmos aí que o Instituto Terroir está fazendo acontecer. Hoje é no Monte Alegre, amanhã são outros bairros. Então isso é bacana. São 12 iniciativas, 18 para a próxima, são 6. É um avanço muito grande, né, Daniel? E isso é bacana falar, né, vereador?
Então, é tão importante isso, iniciativas como a do Daniel, que a gente chama da sociedade civil organizada. E trazendo para a realidade, né? A sociedade civil organizada pode muito, pode muito. Eu garanto para você, Jane, e garanto aos telespectadores, quando eu conseguir barrar a concorrência do lixo, que estava superfaturada, direcionada a um grande grupo econômico, sem critérios de sustentabilidade, era um desastre para Ribeirão Preto, que iria endividar Ribeirão Preto pelos próximos 20, 30 anos, sem a contrapartida de um serviço economicamente viável, socialmente justo, ambientalmente correto. Não tínhamos garantia nenhuma disso. Foi graças à sociedade civil que veio aqui na Câmara, lotou o Salão Nobre, o Daniel e amigos estavam juntos, e a sociedade civil ajudou um político com mandato a barrar uma ilegalidade. Eu te garanto que isso aconteceu também na CPI do transporte, quando nós obrigamos as empresas a cumprir as cláusulas de contrato, que a prefeitura vinha, até hoje, né, se comporta como sócia das empresas e não como poder público. Agora, com as obras do PAC, o pessoal do Ribeirão Verde precisando da duplicação da avenida e a prefeita brincando de fazer edital ilegal, brincando com a sociedade. Por que eu tive êxito em tudo isso? Porque o político não sabe tudo. Você tem a força do mandato, agora você usa essa força do mandato para quê? Em benefício da sociedade. Quando nós estamos ligados à sociedade civil organizada, como o Instituto Terroir, a Estação Luz, vários coletivos que vieram aqui na Câmara Municipal, pequenos empresários, a universidade, dizer, olha, vereador, isso está errado por causa disso, disso, disso. Nós abraçamos e fizemos o trabalho que tinha que ser feito. Então, o nível da importância da sociedade se organizar para exigir do mandatário, seja vereador, seja prefeito, que ele faça a sua obrigação, aquilo que ele prometeu antes de se eleger. Porque antes de se eleger, o político fala que é capaz de tudo. Aí depois que se elege, fica assim, eu vou ver, eu faço o melhor que eu posso. A sociedade não aguenta mais isso. Bom, é um assunto muito gostoso, né, polêmico, gostoso de se falar, a gente ficaria aqui mais um tempão, mas o ponto de encontro está se encerrando. Eu quero agradecer imensamente a presença do Daniel Belíssimo, ele que é economista e fazendo um trabalho belíssimo no Instituto Terroir, fazendo acontecer, começando pelo bairro Monte Alegre. Eu tenho certeza que daqui a pouco o Ribeirão está com todos os bairros aí, com esse Instituto Terroir, lá ajudando, orientando, participando. Agradecer ao vereador Marcos Papa por esse trabalho belíssimo e também parabenizando e dizendo que você, telespectador aqui da TV Câmara Municipal, venha também para a TV Câmara, venha participar, como o próprio vereador falou, é a sociedade participando. Agradecer aí aos dois e pode encerrar rapidamente, vereador, que a gente já está aí com o tempo esgotado. Agradecer a vinda do Daniel ao programa aqui na TV Câmara, agradecer a forma como você conduziu a entrevista. Torço muito para que o Instituto Terroir realmente ganhe uma capilaridade na nossa cidade para levar esse serviço e agradecer a oportunidade de falar com o Ribeirão Preto mais uma vez pela TV Câmara. Nós é que agradecemos aqui, vai finalizando agora esse ponto de encontro com o vereador Marcos Papa.